Fala pessoal da Científica Concursos, tudo bem? Eu sou a professora Keila Almeida e nesse vídeo a gente vai tratar sobre uma proposta de resolução da prova do CNU que movimentou muita gente nas redes sociais, muita gente aqui no YouTube, e o pessoal tá agitado para saber o que pode vir de proposta para a resolução dessa prova, Que foi, a gente esperava alguma coisa ali nesses moldes, mas ele realmente superou as expectativas, Vale lembrar que é a primeira vez que um concurso é aplicado nesses moldes aqui no Brasil, Então foi o maior público que passou por uma prova de seleção aí ao mesmo tempo. E só para lembrar, já falei isso no começo do vídeo, a gente vai falar aí de uma proposta de solução, de resolução para a prova do bloco 3. O bloco 3 que era a parte de ambiental, agrário, biológica. Então tinha ali no bloco as vagas destinadas ao INCRA, ao IBGE, ao MAPA, que era um concurso muito esperado também, E aos Ministérios da Ciência e Tecnologia, de Gestão e Inovação, que inclusive foi o ministério que revolucionou aí propondo esse concurso, tá? Então a gente vai trazer uma proposta, lembrando que esse não é o gabarito oficial. Na data em que eu gravo essa aula para vocês, esse gabarito ele ainda não está disponível. Então é uma proposta, é um bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. E eu vou deixar aberto para vocês. Comenta aqui no vídeo o que vocês responderam, o que vocês sugeririam também para a resposta nesses casos. Se vocês conseguiram responder, claro. Teve muita gente, aqui eu já paro para a gente começar os nossos apontamentos. Teve muita gente que se enrolou na parte discursiva, turma. Olha só a oportunidade que muita gente vai deixar passar por causa disso, tá? Então esse vídeo também é para essas pessoas que tiveram ali dificuldade e para você que com certeza se saiu muito, tá bom? Então, bora lá, não vamos perder tempo não, vamos começar já falando da nossa prova, como ela foi. Vamos pensar aqui antes da gente partir direto para a resolução da prova discursiva, como que esse concurso apareceu para você? Gente, foi concorrido, hein? Teve muita gente inscrita, mas também teve muita abstenção, ou seja, teve muita falta. Especificamente para o bloco 3, que é o que a gente vai tratar aqui, olha só como que teve essa divisão, como que apareceram os candidatos aí pra gente. Então foi uma área que apareceram muitos inscritos, Como eu falei pra vocês, tinha vaga pro MAPA, pro INCRA, pro IBGE e entre outros órgãos, que estavam dentro aí desse bloco 3. Então, no total, foram mais de 100 mil inscritos. É muita gente. É uma concorrência considerável? Sim, é uma concorrência considerável. Mas também tinha vaga pra caramba, 538 vagas distribuídas para esse total de inscritos. É claro que havia vagas reservadas para pessoas negras, pessoas com deficiência e vagas reservadas também público indígena. No total, quando a gente olha o concurso no total, então todas as vagas, todos os blocos, pelo site oficial do CNU, eles divulgaram uma abstenção de mais de 54% dos inscritos. Ou seja, tinha lá uns 2 milhões de inscritos, pouco mais aí de 950, 970 mil efetivamente fizeram a prova. Só que quando a gente vai para um recorte para o bloco 3, para a área de ambiental, agrário e biológicas, foi a área que teve o menor número de ausentes. Então o pessoal participou mesmo dessa prova, o pessoal fez essa prova, foi lá, fez a parte da manhã, fez a parte da tarde e foi a área que teve o menor número de faltantes, Então chegou aí a quase 48%, bem abaixo do que as outras áreas apresentaram. Então o pessoal participou mesmo. Só que é importante vocês lembrarem que boa parte teve muita dificuldade, houve muitos relatos de alunos que tiveram dificuldade, não dos alunos nossos, mas muitas pessoas que participaram do concurso tiveram dificuldade para completar a redação, ou em relação ao tema, que não lembraram, ou não conseguiram desenvolver, ou se assustaram com o número de linhas, porque a hora que chegou lá foi solicitado de 35 a 40 linhas, e o aluno não conseguiu desenvolver, o candidato ali não conseguiu desenvolver a sua redação, ou deu um branco ali na hora, aconteceu alguma coisa, e não conseguiu fazer. Por algum motivo não cumpriu os quesitos que foram solicitados no edital. É por isso que a gente reitera aí o tempo todo para vocês a necessidade de treinar. Então, ainda que você não tenha visto o tema, quando a gente olha para o material aí que a gente disponibilizou para o pessoal que se preparou para o CNU,
tem o tema da redação que foi proposto pelo CNU, a gente tem no nosso material. Mas ainda que você não tivesse tido acesso ao tema, treinado com o tema efetivamente, se você treinou ao longo do tempo, se você entendeu o que era para fazer no edital, se você sabia o que você tinha que fazer ali na hora da sua dissertativa, com certeza o aluno conseguiu ainda resgatar alguma coisa e escrever e desenvolver alguma coisa ali, para não correr o risco de ser desclassificado, de ser eliminado ou de zerar ali na pontuação da prova, né? Então, por isso que a gente reitera que é muito importante o preparo para esse momento, porque você corre o risco, de fato, de perder tudo aquilo que você se preparou para a prova objetiva, e aí você dá uma escorregada ali na dissertativa, e aí, meu amigo, já era, foi concorridaço, e quem escorregou na dissertativa já sabe que tá perigando ali. Mas calma, não se desespere ainda. Se você concluiu a sua parte objetiva, se você tá ali dentro dos critérios que você ainda pode ter você pode ter sua prova corrigida, tenha calma, que enquanto houver possibilidade, há esperança, e é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Antes da gente partir para nossa sugestão, olha só algumas coisas que a gente tem que saber para o nosso dia de hoje, esse vídeo de hoje, né? Então, a discursiva, lá no edital, o que a gente tinha aqui? Então, para que você tivesse a sua prova, como eu falei, né? Para que você tivesse a sua prova corrigida, você tinha que acertar ali 40% do bloco das provas, da prova de questões objetivas, né? Então, você teria a sua nota de conhecimento, tanto gerais quanto conhecimentos específicos, e o mínimo que você tinha que fazer era 40%. Fez 40%, você está apto a levar a tua prova discursiva para uma correção. Professora, eu fiz mais de 40%, quer dizer que a minha prova vai ser corrigida? Calma aí, tem a concorrência e tudo mais. Se você fez mais de 40% nessa parte, quer dizer que a sua prova pode ser corrigida. Pode ser corrigida? Mas como assim? Bom, está escrito lá no edital que seriam corrigidas as provas proporcionais a 9 vezes o número de vagas relacionadas àquela área e àquela especialidade, de acordo com a sua vaga de interesse, e isso seria de acordo também com a ampla concorrência, com os candidatos negros, pessoas com deficiência e os candidatos indígenas também. Então, seriam 9 vezes o número de vagas daquela sua área, da sua especialidade que você selecionou. Então, se você está classificado ali dentro desse número de vagas que serão corrigidas as provas discursivas, então a sua prova vai para a correção discursiva, você tem chance de ter a sua prova lida. Muito importante isso, era muito importante prestar atenção nisso, né? Apesar da gente ter essa preparação específica para a prova objetiva e ter essa preparação específica para a prova discursiva, é importante a gente ter em mente que essas duas provas, elas estão atreladas, então uma depende da outra para compor, afinal, a sua classificação, a sua nota do concurso, né? O seu desempenho, para aferir o seu desempenho no concurso. Coisas importantes que você tinha que lembrar, né? Não lembrar, mas você já tinha que ter lido ali no seu edital, e eu espero que você tenha lido, claro, que você tinha que saber ali para o seu edital. Bom, você seria eliminado, e aí se você não cumprisse alguns requisitos ali. Então, se você tirasse 0 na discursiva, eventualmente sua discursiva foi para correção. Você zerou, tá eliminado. Ou se a resposta, se você se identificasse de alguma maneira ali na folha de resposta da discursiva, você também seria eliminado e seria eliminado do concurso, ainda que a sua prova fosse habilitada para ser corrigida, né? Esse é o termo. Mas também existia uma outra possibilidade. Você não seria eliminado, mas poderia tirar 0 se fizesse resposta a lápis, ou integralmente ou parcialmente. Se você respondesse alguma coisa ali a lápis, tinha que ser com caneta esferográfica, preferencialmente na cor. Ou fugir do tema. Fugir do tema é algo que a gente fala muito aqui, né? Tem muitos vídeos aqui no canal da Científica Concursos de diversos professores, inclusive eu falo bastante, na verdade, todas as vezes que eu trato de discursiva aqui com vocês, eu falo sobre fugir do tema. Porque isso vem nos editais, né? Isso vem em todos os editais que estão trazendo discursivas, eles são taxativos, eles falam mesmo, olha, fugiu do tema, sinto muito, tchau, obrigado pela participação, é 0, tá? Mas você não seria desclassificado, né? Você não seria eliminado, tiraria 0, e aí a sua nota ali de concorrência seria o que você conseguiu performar na parte de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos da prova objetiva, tá bom? Então, tendo isso em mente, a gente começa a elaborar que seria aí uma proposta para vocês, para o nosso tema que apareceu no bloco 3. Aqui eu faço uma pausa. Bloco 3, ele foi para uma área
multidisciplinar bastante ampla, como todos os blocos, né? Foram divididos os blocos pegando várias formações para áreas correlatas, né? Então era um bloco que ele exigia do candidato uma certa margem até ampla de conhecimentos, né? Porque pega agrário, ambiental, biológico, se correlaciona sim, mas não necessariamente, né? Essas áreas elas compartilham todas as cadeiras, né? De biologia, de veterinário, de zootecnista, químico, etc. Tinha várias formações ali possíveis. Então foi uma prova que exigiu, no geral, né, do candidato, eu tô falando da prova objetiva, tá, gente? É bem rapidamente para fazer o link com a prova, o que foi a prova dissertativa. Então foi uma prova que exigiu do candidato que ele tivesse um conhecimento amplo, ou pelo menos que ele conseguisse passear ali nessas diversas áreas de conhecimento. E aí a dissertativa, ela veio até, a meu ver, é uma opinião pessoal, me fala aí o que vocês acham nos comentários. A dissertativa, ela veio honesta para todo mundo. Ela foi uma prova, um tema que ele foi, eu não diria generalista, mas ele foi um tema simpático a todas as áreas. Então ele trouxe pra gente, para correlacionar, né, mudanças climáticas, que é o tempo todo, ainda que você não fosse dessas áreas, que você não estivesse concorrendo, ou você vai treinar com essa questão, você conseguiria desenvolver, conseguiria desempenhar ali um raciocínio para falar de mudança climática, e você sabe, com certeza, alguma coisa em relação a impacto ambiental provocado por produções agrícolas. Então, ainda que você não fosse dessa parte, ainda que você não fosse dessa área de formação, a gente conseguiria desenvolver alguma coisa, você conseguiria desenvolver alguma coisa ali na redação para colocar, para mostrar para o examinador ali na sua prova discursiva. Então foi um tema democrático, tá? Então a prova discursiva ela foi um tema democrático. Ah, professora, mas eu tive muita dificuldade para pensar ali na hora, fiquei nervoso, fiquei nervosa e tive muita dificuldade para elaborar o tema. Uma dica que a gente sempre dá, e eu vou reiterar ela aqui, cara, parte para... Abriu ali, o examinador, o fiscal da sala falou, pode abrir o caderno de prova. Abre o caderno de prova, tinha as questões objetivas, né, do bloco geral, de conhecimento geral. Abre o caderno de prova primeiro e dá uma olhada no geral e já vai direto para a discursiva, lê a discursiva, dá aquela baixada na adrenalina. É importante isso, né? É importante você ter... É por isso que é importante treinar. Então dá aquela baixada na adrenalina, tá, calma. O que tá me pedindo aqui? E aí você não precisa já desenvolver sua redação ali, sua dissertação ali. Dá uma olhada no que ele tá pedindo e escreve palavras soltas mesmo. Ah, nesse item A, acho isso aqui. Nesse item B, eu acho esse outro aqui. E vai deixando. E parte para resolver as questões objetivas se você tiver essa possibilidade, né? Se o seu curso der essa possibilidade, no caso o CNU deu, você podia ler a proposta ali do tema da dissertativa e partir para as objetivas e ficar lá pensando, deixar lá maturando essa ideia. Uma coisa que foi interessante, eu olhei a prova objetiva também, tá, gente? É por isso que eu tô fazendo esse paralelo. Na parte geral, que foi feito no mesmo momento da dissertativa, né, foi o período da manhã, o examinador trouxe umas questões que você podia, era geral, mas que você conseguia tirar dali umas palavrinhas-chave para compor o seu texto. Então, olha só que sacada. Por isso que é importante você dar uma olhada mesmo. Ver lá a redação tá pedindo isso? Tá, eu não tô lembrando das palavras agora, porque eu tô meio ansioso, meio ansiosa. Deixa eu dar uma olhada nas questões objetivas e ver se eu encontro alguma coisa. E tem, se você olhar a prova, e você vai olhar a prova assim que você terminar esse vídeo, olha a prova objetiva, você vai ver que tem palavras-chave ali que você podia usar prova discursiva. Então tinha jeito, tá? Tinha jeito de resgatar essa informação ali na memória, na sua gavetinha ali e compor a prova, né? E em relação ao que a gente está esperando aí de resposta, de um padrão de resposta do CNU, quem fez a prova no bloco da tarde, obviamente, né, a gente não tem acesso antes quando a gente vai fazer a questão dissertativa, a gente ainda não viu a parte específica. Mas a parte específica do bloco 3, ele trouxe uma ideia pra gente do que o examinador pode trazer de proposta para a resposta dessa questão. Então, quando ele trouxe ali o bloco específico, ele trouxe uma temática mesmo nas questões específicas que já dão a ideia de resposta que ele está esperando para essa questão discursiva. E com base nisso também, né, usei isso para propor a resposta aqui pra gente hoje, eu trouxe essa proposta, tá? Então, com base no que eu vi nessa prova no geral, ele trouxe um tema, vocês vão ver. Então, com base no que eu vi nessa prova geral, eu trouxe
trouxe essa proposta pra gente, tá? Mas vamos lá, você quer ver a parte da resposta, e eu também quero mostrar pra vocês, claro, porque eu quero que vocês treinem, ou que vocês, pelo menos, deixem aí de exemplo, até a gente aguardar, né, o gabarito oficial, que a gente também vai comentar. Aqui a gente comenta tudo, e a gente também vai comentar. Então, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui. Eu mostrei pra vocês a questão anterior como um tema geral, mas antes da gente falar da questão anterior, eu quero mostrar pra vocês esse esqueminha aqui, esse esqueleto. A gente sempre fala de esqueleto, né? Já tem vários vídeos aí no YouTube, tem coisa no material de vocês, né? Quem é aluno da científica. Essa questão, ela trouxe a proposta pra gente construir uma dissertativa modelo expositivo entre 35 a 40 linhas, tá? Acho que eu já falei isso em alguma parte do vídeo, se eu não falei, era 35 a 40 linhas, tá bom? Expositiva. O que a gente tem que saber para a questão expositiva de esqueleto que você tinha que ter levado para a tua prova? Lembra lá, os parágrafos, de forma geral, pode fazer uma retomada do aspecto, vão entrar com argumento e, se for necessário, você faz um encerramento. Então, retoma o aspecto, argumento, se necessário, encerramento. Isso para todos os parágrafos. E eu vou mostrar para vocês, ipsis literis, como colocar isso na resposta. Ah, professora, mas tinha 3 questões super difíceis, complexas, trabalhosas, volumosas. Elas eram volumosas, você tem razão. Volumosas. Como que eu vou colocar isso aí sem fugir, sem escrever para mais, sem escrever para menos, porque não podia escrever para menos? Como que eu vou colocar isso aí? Eu vou mostrar para vocês que se vocês dividissem, tivesse dividido certinho ali o que cada aspecto estava pedindo, é possível construir 6 parágrafos concatenados, mais importante também, né? Tem que ter coerência, tem que ter coesão, lembra das nossas aulas? Concatenados, sem florear, e digo mais, se você achou 35 a 40 linhas muito, te digo, rapaz, tinha que deixar enxuto, porque era pouco. Mas vamos lá, você já sabe disso aqui, que eu tenho certeza. Eu vou voltar aqui na questão rapidamente, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então ele trouxe aqui um texto motivador, né? Ele falou copia, mas não faz igual. E ele trouxe esse texto motivador, e aí no texto ele fala, vamos ver bem rapidinho. Então ele fala sobre recorde de temperatura, que o ano de 2003 foi o mais quente da história do planeta, que o Brasil teve grandes problemas com ondas de calor, passou por grandes problemas relacionados a isso, e que diante desse cenário, né, fica a pergunta se essas temperaturas intensas elas estão relacionadas às atividades humanas, e que depois, né, que os cientistas se debruçaram essa questão, eles concluíram que sim, que existe um peso significativo das mudanças climáticas que são provocadas pelo ser humano. Esse primeiro texto que ele trouxe para você, ele já indicava alguma coisa ali do que ele ia pedir lá embaixo. E aí ele veio com outro fragmento, né? E nesse fragmento ele fala o seguinte, a produção em relação à produção de soja, né? Então teve um desempenho inferior e tem a ver com o mesmo clima que ajudou ironicamente a produção da safra anterior, né? Apesar de que o resultado foi melhor nessas áreas mais irrigadas, mas que ainda assim foi abaixo do esperado. Então, olha, produziu com o mesmo clima, na safra anterior produziu com o mesmo clima que a gente tem agora, só que produziu menos. O que está acontecendo? Então, ele já deu uma indicação do que ele queria aí que você respondesse, tá? E aí ele falou o seguinte, ó, o que ele está pedindo efetivamente. Ele vem aqui e fala, ó, enfrentamento às mudanças climáticas exige engajamento abrangente, sistêmico, de modo que as medidas propostas impliquem mudanças estruturais. Então, ele está falando de mudanças amplas, macro mudanças, né? E não apenas soluções individuais. E aí ele fala, olha aqui, candidato, nesse contexto, olha para os fragmentos que eu deixei para você. Te deixei 2 textos aí em cima. Usa como fundamentação. Copia, mas não faz igual. Usa como fundamentação e escreva, né? E ele fala aqui também dos compromissos internacionais. Ele vai retomar isso no aspecto. E escreva um texto dissertativo contínuo de 35 a 40 linhas. Então, ele não queria que você respondesse questão A, questão B, questão C. Não, é contínuo. Ele está te pedindo um texto dissertativo, disserte sobre e relacione criticamente os seguintes aspectos, tá? Então, você tinha que fazer isso que ele estava te pedindo. E aí ele colocou 3 aspectos aqui. Então, o primeiro aspecto, ele fala o seguinte, a relação entre mudança climática, então você tinha que falar da relação entre a mudança com a produção agrícola e o quanto elas se afetam mutuamente. Então, você tinha que correlacionar os dois. Aqui já vamos para a dica de número 1. Era possível você dividir este aspecto aqui em 2 parágrafos. Eu vou mostrar como que dava para fazer isso correlacionando de forma crítica, que era o que ele queria de você.
E aí na letra B, que a gente vai chamar de letra B aqui, ou parágrafo, ou o aspecto, segundo aspecto, ele falava o seguinte, olha, um dilema a ser enfrentado pelas políticas públicas de um país em desenvolvimento no contexto da chamada tragédia dos bens comuns, ou simplesmente tragédia dos comuns, e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então ele também queria que você correlacionasse um com o outro. O tempo todo ele fez contraponto com uma questão em relação à outra, tá? E terceiro, ação, ele estava te pedindo, olha, me indica uma ação que o setor agrícola pode fazer para contribuir em relação às mudanças climáticas e explica para mim como que vai ser essa redução. Então, qual a ação que ele vai fazer e o que vai reduzir nesse caso. Então, percebam que ele queria que você correlacionasse esses 3 fatores, correlacionasse esses 3 aspectos, que ele trouxe como 3 aspectos, mas na verdade são 6. E eu vou mostrar para vocês como dividir isso na sua prova ou nos seus próximos treinos que você vai treinar, eu tenho certeza, você vai usar como uma fonte de orientação também. E claro, reiterando, né, mais uma vez, se você fez algo diferente do que está proposto aqui, coloca nos comentários, divide com a gente. Vamos ver o que dá para agregar. Sempre dá para agregar alguma coisa, tá? Esse tema foi dinâmico, então ele possibilitava que, aliás, ele dava muitas possibilidades de respostas. Isso foi o mais legal desse tema, tá? Ele foi muito democrático, muito mesmo. Bora lá, esse aqui eu já mostrei para vocês. Vamos para a nossa sugestão. Então, o primeiro parágrafo, lembra que eu falei para vocês, vamos correlacionar. Ele pediu mudanças climáticas, produção agrícola. Dava para dividir em 2 parágrafos? Sim. Então a gente podia retomar, né? Aliás, esse é o indicado, retomar aquilo que ele está pedindo no aspecto, para ele enxergar que você está respondendo o que ele perguntou. Então retoma isso e a gente conseguia, nesse primeiro momento, responder dando ênfase ao papel da mudança climática. Vamos ver como fica? Então olha só, retomando ao aspecto, né? Então as mudanças climáticas, deixa eu pegar meu marcador aqui que é melhor. Então retomando aqui o aspecto. As mudanças climáticas e a produção agrícola estão intimamente relacionadas. Eu sei disso, examinador. E se afetam mutuamente de forma significativa. Então você já está falando para ele, olha, elas se afetam, tá? Agora eu vou te contar como. No caso das questões climáticas, elas impactam no aumento de temperaturas globais. Gente, eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar, na TV, no rádio, em algum lugar vocês ouviram já, mesmo que você não soubesse responder. Já ouviram alguma coisa sobre o impacto de mudanças climáticas, porque é a nossa realidade hoje, tá? Vamos lá. Então, no caso das questões climáticas, elas impactam aumento de temperaturas globais, alteração nos regimes de chuvas, com presença de regimes irregulares. Ainda que você não lesse a teoria, a gente vive isso atualmente, né? E o surgimento de eventos extremos, como, por exemplo, inundações. Neste momento, né, em que a gente está nessa aula, a gente tem exemplos bem atuais. A gente teve o exemplo da inundação no Rio Grande do Sul, que foi um evento bastante extremo. A gente tem secas bastante proeminentes na região do Pantanal. Então, se você está antenado, ou se você leu, ou se você já ouviu alguma coisa, você conseguiria trazer exemplos. É importante exemplificar. Vamos lá. Como, por exemplo, inundações ou ainda através das ondas de calor, que afetam diretamente a produtividade agrícola. A produtividade ela é impactada por essa variação climática. Sem regularidade no clima, invariavelmente a gente vai ter uma irregularidade também na produção agrícola, resultando em safras menos produtivas e, consequentemente, no aumento da insegurança alimentar. Lá no texto motivador, ele falava da safra de soja. Então você podia trazer a ideia, lembra que ele falou use como fundamentação. Você podia trazer a ideia, tá? Então, neste primeiro momento, percebam que nesse parágrafo você mostrou para o examinador que você ia trazer essa ideia, trouxe a ideia, explicou, deu exemplo maravilhoso, mas você ainda não terminou. Vamos para a segunda parte desse aspecto. E aí você tinha a opção de trazer isso em outro parágrafo para que o examinador pudesse enxergar também aquilo que você propôs. Ah, professora, mas eu resolvi escrever tudo em um parágrafo só. É uma opção? Sim, é uma opção. Desde que tenha coerência, desde que tenha coesão, né? A gente não pode dividir o parágrafo só para ficar mais bonito. Não pode. Tendo coerência, tendo coesão, boa. Parágrafos mais curtos, o examinador, ele vai conseguir encontrar mais rapidamente ali, se você organizar, né, dentro daquilo que a gente propôs no esqueleto, ele vai conseguir encontrar aquilo que ele está te pedindo. Então, vamos lá. Nesse segundo parágrafo, a gente vai dar ênfase à produção agrícola e vamos correlacionar que foi isso que ele pediu. Por outro lado,
A produção agrícola retoma o aspecto. A produção agrícola contribui para as mudanças climáticas. Olha o efeito de uma retroalimentando a outra, tá? Então você está retomando a ideia lá. Através da emissão de gases do efeito estufa, todo mundo já ouviu falar disso, gente. Principalmente pelo uso de fertilizantes, manejo do solo irregular, tornando áreas improdutivas e, consequentemente, o desmatamento de novas áreas para o aumento do cultivo. Então aqui você está falando o porquê, como que a produção agrícola se relaciona com essa parte das mudanças climáticas, tá? E aí vamos expandir um pouquinho a ideia. Além disso, o desmatamento para expansão agrícola libera grandes quantidades de carbono armazenado nas florestas, aumentando os efeitos do aquecimento global. Pronto, se parasse, tava show de bola. Mas eu sei que você pode mais, então vamos mais. Sendo assim, a adaptação e a mitigação são imprescindíveis para garantir a sustentabilidade da produção agrícola diante do cenário das mudanças climáticas. Bom demais, né? Respondeu o primeiro aspecto, certo? E a gente conseguiu fazer isso de forma organizada. Como eu falei para vocês, tem N maneiras de responder essa questão. Mas essa é uma proposta e eu tenho certeza que você também fez uma proposta muito boa que você vai compartilhar com a gente. E aí vamos pro terceiro parágrafo. O que eu vou responder no terceiro parágrafo? Bom, eu já respondi todo o meu primeiro aspecto. Estou seguro. Respondi o primeiro aspecto. O examinador vai ler e vai falar, esse aqui não fugiu do tema. Muito bom, 10 para ele. Pelo menos não fugiu do tema, bora para as outras etapas da avaliação. Então a gente tem um segundo aspecto a ser respondido. Nesse segundo aspecto, ele falava sobre o dilema dos países desenvolvidos e pedia para que você correlacionasse com a situação do Brasil em relação aos acordos internacionais assinados e como que o Brasil trabalharia a correlação, né, entre esses acordos e esse dilema de produção. Então vamos lá, daria para dividir? Sim, num primeiro momento a gente fala desses dilemas dos países desenvolvidos e no segundo momento a gente fala especificamente da questão brasileira. Bora lá. Vamos linkar. Ele queria parágrafos concatenados, ele queria ver a sua capacidade de concatenar as suas ideias. Então vamos lá. Neste contexto, as políticas públicas, tudo isso aqui é retomada do aspecto, tá? As políticas públicas em países em desenvolvimento enfrentam um dilema de equilibrar o uso de recursos naturais com a necessidade de desenvolvimento econômico e social, também conhecido como tragédia dos comuns. Ele não necessariamente, aliás, ele não fez isso. Ele não trouxe para você, para nós, que a tragédia dos comuns tratava-se ele fala em dilema, mas ele não fala que é sobre o desenvolvimento, a necessidade de desenvolvimento econômico e social em relação à utilização dos recursos naturais. Então, você tinha que trazer isso para ele, para mostrar para ele que você sabe o que é essa tragédia dos comuns, né? Que história é essa aí? Eu sei o que é. Então, você trouxe isso para ele. E aí, continuamos. No Brasil, por exemplo, a exploração de florestas, águas e terras agrícolas é essencial para o crescimento econômico. Você está falando o que é tragédia dos comuns. Você está falando o que é esse dilema dos países em desenvolvimento. Aqui foi o estagiário que errou, tá? Eu vou corrigir. Então vamos lá. É essencial para o crescimento econômico e o bem-estar social. Contudo, o uso excessivo dos recursos naturais pode levar à degradação ambiental, comprometendo a sustentabilidade, tá? Eu só vou depois corrigir aqui que é países em desenvolvimento. Mas não afeta a nossa... Ixi, não vai dar certo. Mas não afeta a nossa resposta, tá? Só corrijo ali depois para vocês. Viu só? A gente respondeu. Que dilema é esse? Falou, no Brasil passa por esse perrengue aí. Vamos responder no próximo parágrafo, ainda atendendo esse segundo aspecto, qual que é o perrengue que o Brasil passa, o que o Brasil tem que solucionar nesse sentido, né? Então vamos lá. Sempre concatenando as suas ideias. É muito importante que você faça isso através dos elementos de ligação, os articuladores. Você que é aluno da científica sabe disso. Coloca aqui nos comentários como que você articulou seu texto, eu quero saber. Então vamos lá. Sendo assim, ao assumir compromissos internacionais, você trouxe, você falou para ele, examinador, olha esse parágrafo aqui, você trouxe. Sendo assim, ao assumir compromissos internacionais, como o Acordo de Paris, ele citou o Acordo de Paris, eu sei que você foi ligeiro, você citou também. O Brasil enfrenta uma tarefa difícil para conciliar interesses internos, que seriam os interesses econômicos, e compromissos da agenda econômicos e sociais, né? E compromissos da agenda ambiental internacional. Dessa maneira, as políticas públicas necessitam promover o desenvolvimento econômico atrelado à preservação de recursos naturais através de planejamento estratégico, implementação de tecnologias e práticas sustentáveis. Mais uma vez, esse é um exemplo de como você poderia ter respondido. Existem muitas outras formas de responder
responder esse aspecto, mas o mais importante ele trouxe lá no aspecto 2 dilemas coletivos e o que o Brasil faz em relação a isso especificamente. Você respondeu, maravilha. Próximo aspecto, e a gente tava quase terminando essa redação, tá quase acabando, e o fiscal ali quer tirar sua prova. Então vamos lá fazer um resumo bem bonito, uma preparação bem bonita que você depois passou para o seu caderno de resposta. Então vamos lá. O terceiro aspecto, ele te pedia ações que o setor agrícola poderia promover, e você deveria explicar também o efeito dessas ações na prática. O que vai mudar ali? O setor agrícola vai fazer ação A e vai mudar para quê em relação às mudanças climáticas? Então vamos lá. Então, dessa maneira, observa-se a importância da participação. Dessa maneira, né, retomando a ideia anterior, dessa maneira, observa-se a importância da participação da produção agrícola, a qual pode reduzir, a qual pode aqui eu vou dar depois, a qual pode contribuir para a redução dos efeitos climáticos, através, por exemplo, da adoção de práticas regenerativas de produção. Então, você já está trazendo uma sugestão do que o setor pode fazer. Neste caso, por exemplo, pode ocorrer através da restauração de áreas improdutivas, ou seja, o manejo do solo, melhorar ali a forma como é conduzido a produção. Com a rotação de culturas, aí você traz os exemplos, com a rotação de culturas, enriquecimento através de cobertura vegetal, aumento da biodiversidade, bem como manejo integrado de passagens. Então, a gente trouxe aqui as possibilidades, o que pode contribuir, como que a produção agrícola pode contribuir para a redução do efeito. A gente jogou ali para a parte do manejo do solo. Nessa parte final, nesse parágrafo final, a gente vai trazer qual que é a efetividade dessa ação, que foi isso que ele te pediu. Então vamos lá. Tais ações contribuem, então você vai falar, olha, eu citei tudo aquilo e agora ela faz isso aqui. Tais ações contribuem para a redução dos gases que provocam o efeito estufa, pois melhoram o solo e a sua capacidade produtiva através do sequestro de carbono. Além disso, ou seja, não tem só isso aqui não, cara, tem mais coisa aqui também. Além disso, práticas de recuperação de áreas improdutivas reduzem a necessidade de fertilizantes, diminuem a degradação e lixiviação do solo e mantêm a produção a longo prazo sem a necessidade de buscar novas áreas de produção através do desmatamento. Ou seja, eu faço tudo aquilo que eu te falei no parágrafo anterior para não precisar tomar essa atitude que vai degradar o ambiente nesse parágrafo, que é isso que ele queria saber. E aí você pode finalizar a sua ideia. Então, sendo assim, é possível reduzir os efeitos das mudanças climáticas através de boas práticas de produção agrícola. Perfeito! Encerrou o assunto em relação a tudo aquilo que ele te pediu. Fez um texto enxuto, fez um texto coeso, então as suas ideias concatenadas, fez o uso de argumentação nos parágrafos, fez o uso dos elementos de ligação, então você usou os articuladores, né? Então a todo momento você cumpriu aquilo que o examinador quer ver, que agora é sofrer e aguardar a nota. Não, você não vai sofrer, porque eu sei que você praticou bastante. E se você ainda não praticou, vai participar de outros certames em que você vai ter invariavelmente uma prova dissertativa, pratique. Utilize essas dicas, utilize essa questão também como proposta, pratique. É muito importante que a gente faça essa preparação anterior. Vocês sentiram a pressão? Tenho certeza que vocês sentiram a pressão lá na hora. 2h30 para fazer uma redação, se a gente não tá habituado, não era só a redação, né? Tinha as questões objetivas também. Então, 2h30 para fazer uma redação em questões objetivas, cara, você começa a olhar para o lado, o colega levantou, o outro candidato levantou, tem o fator psicológico. Então, a gente tem que tirar toda a insegurança que você pode ter antes de fazer a prova, você tem que tirar no treino, cara. Você tem que tirar ali treinando na sua preparação. Isso tem que estar na sua preparação. A gente tem que treinar a mente também na preparação, tá bom? E se você tem alguma dúvida, sugestões, por favor, deixe neste vídeo, me procure no Telegram ou me procure também nas páginas da Científica Concurso no Instagram. Eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas de vocês. Pode mandar lá que o pessoal redireciona e eu vou responder com o maior carinho. Ou deixa aqui embaixo desse vídeo também, eu vou adorar interagir com vocês. Coloca aqui como vocês se saíram. E aí, já tem gente aí nos 40% que tá esperando que a prova pode ser corrigida? Bota também as sugestões. Bota aí o que vocês colocaram no tema de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço de coração quem ficou aqui comigo neste vídeo. Aproveite muito essa aula, treine muito e a gente vai se ver bastante por aí, tá certo? Até mais e bom resultado para vocês.